Fala pessoal, bom dia. Aqui é o professor Lucas Marques. Estamos aqui mais uma vez, né? Então vamos lá, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Condutor eletrizado ligado à Terra. Bem, isso aqui é a informação que nós temos que saber antes de estudar a eletrização por indução. Até porque a eletrização por indução, tá? Ela só é realizada completamente através de um processo no qual você liga, tá, o condutor que você quer eletrizar à Terra. Então, bem, então vamos lá, né? Aqui eu já coloquei uma informação, uma afirmação, tá, de início, que todo condutor eletrizado, quando ligado à Terra, ele é neutralizado. Agora deixa eu explicar por quê. Bem, primeiramente, você tem que entender o seguinte. Você tem que entender que a Terra é um grande condutor, tá? A Terra, tá? A Terra é um grande condutor. Bem, por que isso? É só você entender o seguinte. Perceba que a Terra, tá? Ela tem seu núcleo, tá? O núcleo da Terra é, na verdade, metais derretidos, né? Metais em fusão, tá? E basicamente 2/3 da Terra estão recobertos de água, onde essa água, tá, é uma água salgada, tá, que portanto conduz eletricidade. Então, de maneira geral, nós podemos considerar a Terra como um grande condutor, tá certo? Então, percebam aqui o seguinte, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Suponha que você tem aqui um condutor, tá? Você tem aqui um condutor, tá? Esse condutor ele está eletrizado negativamente. Por ele estar eletrizado negativamente, então ele possui aqui, elétrons que estão distribuídos aqui de uma maneira uniforme em toda a superfície esférica desse condutor. Bem, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse condutor e eu vou ligá-lo à Terra. Eu vou fazer uma ligação à Terra, tá? Onde a ligação à Terra ela é representada por esse símbolozinho aqui, tá certo? E ligar à Terra é literalmente pegar um fio, tá? Eu vou pegar um fio aqui, pegar um fio e vou colocar em contato com a Terra, tá? Digamos que aqui, seja a Terra, tá? E eu ligo o condutor à Terra, tá certo? Onde essa ligação aqui, Terra, ela pode ser representada por essa aqui, tá certo? Posso muito bem representar por essa, tá? Essa ligação aqui pode ser representada por esta aqui. Então, perceba bem, nós sabemos que os elétrons são as cargas móveis, né? São as cargas móveis de um determinado condutor. Portanto, como esse condutor ele tem um excesso de elétrons, então, naturalmente, esses elétrons eles vão ser atraídos para a Terra, tá? Atraídos pela Terra. Então, eles vão escoando aqui através desse fio para a Terra, de maneira que, tá, em uma situação posterior, que é muito rápida, tá certo? Todos esses elétrons eles passam para a Terra, tá? Todos eles são passados para a Terra, de maneira que depois a gente desfaz essa ligação e nós ficamos aqui, com o condutor neutro, tá? Com o condutor neutro. Então, antes ele estava eletrizado negativamente, fizemos uma ligação, tá? Fizemos uma ligação com a Terra. Todos os elétrons, né? Todos os elétrons, eles passaram do condutor para a Terra, tá? Porque são as cargas móveis, tá certo? De maneira que depois nós quebramos essa ligação e ficamos apenas com o condutor neutro, tá certo? Com o condutor neutro. Então, perceba que haveria duas maneiras desse condutor ele ser neutralizado. A primeira maneira, que foi a que aconteceu, é dos elétrons, certo, escorrerem aqui para a Terra. E a segunda seria de prótons saírem da Terra em direção ao nosso condutor, né? Mas nós sabemos que os prótons eles não são cargas móveis, né? Não são cargas móveis, tá? Agora, vamos supor agora que nós tenhamos aqui, um condutor que ele está eletrizado positivamente, tá? Positivamente. Então aqui ele está com
excesso de prótons. Está aqui ó, com excesso de prótons. Então, o que nós vamos fazer aqui vai ser pegar esse condutor que está eletrizado positivamente e vamos fazer uma ligação, vamos ligá-lo à Terra. Então, fazemos aqui ó, uma ligação à Terra, tá? Uma ligação à Terra. De maneira que a Terra ela é um condutor gigante, então ela possui ó, prótons e elétrons em abundância, tá certo? Possui uma grande abundância aí de prótons e de elétrons, de maneira que os elétrons, ó, naturalmente, eles vão ser atraídos, tá? Vão ser atraídos por este condutor. Tá? Então, os elétrons sairão aqui da Terra para o condutor, e quando esses elétrons eles chegam aqui, tá? Acaba por neutralizar o condutor. Então, no final, tá? Quando esses elétrons eles são atraídos, a gente desfaz essa ligação e ficamos aqui com o condutor neutro. Tá certo? Com o condutor neutro. Tá bom? Então, por isso que todas as vezes que nós ligamos um condutor, tá? À Terra, um condutor que está eletrizado, ele acaba sendo neutralizado devido ao ganho ou à perda de elétrons para a Terra. Tá bom? Então, ó, vamos seguir aqui, tá? Agora, eletrização por indução, tá certo? É o terceiro processo. Então, eletrização por indução. Por indução. Então, perceba uma coisa. Essa eletrização, em geral, tá? Ela só acontece com condutores. Então, aqui ó, nós temos a participação do indutor, dois corpos. Indutor e o induzido. Induzido. Então, o indutor é um corpo que, a princípio, ele já está eletrizado, e o induzido é um corpo que nós queremos, tá? É um corpo que está, a princípio, neutro, e nós queremos eletrizar esse corpo. Desculpa, pessoal. Então, vamos lá. Tá, vamos lá. Então, vamos supor aqui a primeira situação, né? Vamos supor aqui que aqui nós temos o indutor, tá? O indutor, digamos que seja aqui uma esfera que está eletrizada positivamente. Essa esfera está eletrizada positivamente, tá? E eu quero eletrizar essa outra esfera aqui, ó. Tá? Eu quero eletrizar essa outra esfera aqui. Essa aqui ela está negativa, tá? Não, negativa não, ela está neutra. É um corpo que está inicialmente neutro. Então, é um corpo que possui quantidades iguais de prótons e de elétrons, tá? Pronto. Corpo que está em quantidades iguais de prótons e de elétrons. Então, aqui, ó, primeiramente, esses dois corpos eles estão afastados um do outro, né? Então, eles estão aqui distantes um do outro. Só que, o que eu vou fazer? Eu vou aproximá-los, tá? Eu vou aproximá-los. Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu indutor, tá? Que é esse corpo que está aqui eletrizado positivamente, e vou aproximar do corpo induzido, tá? Então, eu vou aproximar do corpo induzido. Bem, percebam bem. O indutor, como ele está eletrizado positivamente, o que é que ele vai fazer com o corpo induzido? Bem, ele vai fazer com que os elétrons do corpo induzido sejam atraídos, tá certo? Atraídos para essa parte aqui, ó, para essa extremidade que está mais próxima da parte positiva. Então, o que vai acontecer é que os elétrons eles serão atraídos para essa região aqui, ó. Perceba que isso é possível porque esse corpo aqui, ele é um corpo condutor. Então, isso é possível. Tá? Tá? Então, na medida que os elétrons eles são atraídos para essa extremidade aqui, ó, que está mais próxima da parte positiva, esses elétrons eles saem dessas regiões aqui, de maneira que essa região aqui ela fica eletrizada, tá? Positivamente.
Porque os elétrons saem dessa região e vêm para essa. Tá? Então, antes, quando nós tínhamos aqui elétrons e prótons, nós tínhamos uma região neutra. Tá? Quando os elétrons eles saem dessa região, tá? Eles saem dessa região porque eles são atraídos por essas cargas positivas, então essa parte ela fica positiva, enquanto essa outra ela fica negativa. Então, perceba que aqui nós já temos uma certa repulsão. Esses prótons aqui, eles são repelidos. Nós temos aqui uma repulsão desses prótons aqui, tá? Por esses prótons aqui. E nós temos uma atração, tá? Uma atração desses elétrons por esses prótons, tá? Por esses prótons. Bem, e o que vai acontecer aqui, tá? Em seguida é o quê? É que eu vou pegar esse corpo aqui que está eletrizado, que esse corpo aqui, pessoal, ele ainda está neutro, tá certo? Ele ainda está neutro. Por quê? Porque ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso, tá? Ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons, tá? Acontece é que ele está polarizado, tá? Ele possui aqui uma separação dos prótons e dos elétrons, tá? Mas ele ainda continua neutro. Tá? Então, o que eu vou fazer em seguida vai ser pegar esse corpo aqui, ó, pegar esse corpo e vou ligá-lo à Terra, tá? Vou fazer uma ligação com a Terra. Pronto. Agora perceba. Esses elétrons aqui, eles não podem escorrer por esse fio, por quê? Porque eles estão sendo atraídos, tá? Eles estão sendo atraídos por esses prótons aqui do indutor, tá? Do indutor. Então, essa região positiva aqui, ó, essa região positiva vai acabar por atrair elétrons da Terra, tá? Elétrons sairão da Terra, tá? Em direção ao corpo que está induzido, tá? E esses elétrons vão neutralizar essa região, tá? Neutralizar essa região, de maneira que no final, tá certo? Deixa eu fazer a continuação aqui, ó. Continuação desse desenho. De maneira que no final, tá? Nós vamos ter o que, ó? Nós vamos ter o nosso corpo, o nosso indutor, né? Que continua aqui positivo. O nosso indutor continua aqui positivo. Já o nosso corpo induzido, tá? O nosso corpo induzido, quando os elétrons eles são transferidos para o condutor, tá? Para um condutor, então a gente desfaz essa ligação com a Terra, de maneira que esse corpo aqui ele fica com excesso de elétrons, tá certo? Porque toda essa parte aqui, tá? Toda essa carga positiva, ela será neutralizada, tá? Por esses elétrons que são atraídos da Terra, tá? De maneira que a situação final que nós vamos ter é esta aqui. Então perceba que o corpo aqui, ele possui excesso de elétrons e, portanto, ele está eletrizado negativamente, tá? E quando nós afastamos, tá? Quando nós afastamos aqui o indutor do induzido, tá? Quando nós afastamos, nós ficamos com esse aqui sempre continua positivo. Em nenhum momento ele entrou em contato com o indutor, tá? Em nenhum momento ele entrou em contato com o indutor. O que aconteceu aqui foi simplesmente uma aproximação. Pronto, então quando nós afastamos aqui, ó, o indutor do induzido, então toda essa carga negativa aqui, ó, ela passa a ser distribuída na superfície aqui do nosso condutor. Então esse condutor que anteriormente ele estava neutro, ele ficou induzido, tá, por uma carga negativa, ele ficou eletricamente negativo, tá? Eletricamente negativo. Beleza? Pronto, então esse aqui, ó, esse aqui que nós discutimos foi o caso 1. Caso 1, onde o nosso indutor ele é positivo, tá? Agora vamos discutir aqui o caso 2, quando o nosso indutor ele for negativo. Tá certo?
o caso 2, tá? Caso 2 é o caso onde o indutor é negativo. Tá? O indutor ele é negativo. Então, ó, imagine aqui, tá? Essa parte aqui do indutor é como se fosse um bastãozinho, tá certo? Como se fosse um bastão. Então, aqui, ó, temos aqui o nosso indutor, que agora ele é negativo. Pronto. E eu vou aproximar de um corpo neutro, tá certo? Eu vou aproximá-lo de um corpo neutro. Aqui eu tenho um corpo neutro, né, que possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. E aqui, pronto, um corpo que está inicialmente neutro, tá? O que eu vou fazer vai ser aproximar o meu indutor eletricamente negativo, tá, do corpo que está neutro. Aproximei. Quando eu aproximo, isso vai, tá? Esses elétrons aqui, eles vão repelir esses outros elétrons, tá? Esses elétrons que estão aqui distribuídos no condutor, eles vão ser repelidos para a extremidade oposta, né? Pronto. E quando esses elétrons eles vão para a extremidade oposta, eles deixam prótons aqui deste lado, tá? Os prótons eles ficam, digamos assim, solitários. Pronto. Então, aqui, ó, nós temos um corpo que está polarizado, tá? Em uma extremidade ele tem um polo positivo, na outra extremidade ele tem um polo negativo. Ele ainda continua neutro, porque possui a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Acontece que agora, né, essas cargas elas estão separadas, né? Então, pronto. Ó. Nesse estágio aqui, o que nós podemos fazer para neutralizá-lo, é fazer uma ligação com a Terra. Então aqui, ó, nós ligamos esse corpo à Terra de maneira que esses elétrons aqui, ó, perceba que eles estão sendo repelidos. Há uma repulsão aqui, ó. Uma repulsão, tá? Enquanto esses prótons aqui, ó, eles são atraídos. Então aqui nós temos uma atração. Pronto. Como esses elétrons eles são repelidos, então eles vão tender, tá, a escorrer aqui por esse fio, tá? Então eles vão passar do condutor para a Terra, tá? De maneira que quando eles saem dessa extremidade, essa parte aqui ela fica neutralizada. Então a situação posterior, quando a gente desfazer essa ligação, tá? Cortar essa ligação, então nós vamos ter a seguinte situação. Vamos ter aqui o nosso indutor nunca muda, tá? No entanto, o nosso induzido agora ficará eletricamente positivo, tá? Elétricamente positivo. Pronto. Essa parte aqui, ó, ela está, digamos assim, neutralizada. Por quê? Porque os elétrons que estavam aqui, tá? Eles passaram, eles foram transferidos para a Terra. Quando nós separamos aqui, ó, o nosso indutor, tá, do corpo induzido, então esses prótons, tá, esses prótons aqui, eles são distribuídos. Eles são distribuídos através do corpo. Pronto. Então aqui nós temos o corpo eletrizado positivamente. Tá? Então aqui nós temos um corpo que está eletrizado positivamente. Temos aqui um corpo eletrizado positivamente. Então, ó, quando o indutor ele é negativo, tá? O induzido ele adquire uma carga positiva. Quando o indutor, por outro lado, é positivo, tá? Foi nesse caso aqui, ó, indutor positivo, o corpo induzido adquiriu uma carga negativa. Tá certo? Negativa. Pois bem, pessoal, então essa foi a eletrização por indução, tá? É uma eletrização que só acontece em condutores, tá certo? Só acontece em condutores.
até porque não seria possível essa polarização de cargas em um isolante, tá certo? Em um isolante, porque esses elétrons eles só são repelidos pelos elétrons do indutor, tá? Eles só são repelidos porque eles podem se mover aqui através do condutor, certo? Através do condutor, tá? Então, bem, pessoal, então é isso. Essa foi a eletrização por indução, tá? Em seguida eu vou gravar um vídeo aqui resolvendo alguns exercícios que é para essas coisas ficarem mais fixadas, tá? Nas nossas cabeças. Tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e aguardem aí o próximo vídeo. Tchau!